Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje nós iniciamos o último livro dos profetas menores, o livro do profeta Miqueias. E esse é um profeta muito interessante. Na verdade, Miqueias é um camarada do interior. Ele viveu na época do profeta Isaías. Porém, o profeta Isaías era um homem que vivia na capital, vivia na cidade grande. Isaías tinha contato com o palácio do rei, Isaías tinha contato com o templo, ele conhecia como todas as coisas funcionavam e teve um ministério profético, talvez, se eu não me engano, o maior profeta em quantidade de material escrito é Isaías. Porém, nessa mesma época, Deus levanta um outro profeta com uma outra característica, Miqueias, um homem simples, um homem do povo, um homem comum. E aí o que você percebe? Deus está nos mostrando a sua multiforme graça. Ele levanta tanto um homem acostumado aos templos suntuosos, ao palácio do governo, à vida no meio dos ricos, que é o profeta Isaías. E esse mesmo profeta, quando é levantado, ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E aí Deus pega simbolicamente uma brasa e coloca na boca de Isaías para purificá-lo. Mostrando que mesmo ele sendo um homem de capacidades, mesmo ele sendo um homem de talentos, ele precisava da graça e da unção de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus levanta um matuto do interior, um caipira, pessoa simples, gente lá do mato, mas com um ministério profético muito interessante. O curioso é que o livro do profeta Miqueias parece que foi escrito hoje. Por quê? Porque ele fala de governantes corruptos, ele fala de comerciantes corruptos, ele fala de sacerdotes corruptos. E o que nós percebemos? Não existe um livro tão atual como Miqueias. O que nós percebemos? Se não é a mão de Deus, a corrupção do homem toma conta. Nós vamos ver que a situação na época de Miqueias era uma situação terrível, como é hoje. O povo de Deus tinha se afastado do Senhor. Para vocês terem uma ideia, os profetas profetizavam em troca de um pedaço de pão. Eles faziam suas profecias em troca de dinheiro, estavam corrompidos. A classe política corrompida, o povo mergulhado na idolatria. Ele vai profetizar contra o reino do norte, Israel, e contra o reino do sul, Judá. Em Israel, o que tinha acontecido? O reino tinha se dividido, um camarada chamado Jeroboão tomou o poder, e ele proibiu o povo de adorar em Jerusalém. E aí o que ele fez? Construiu 2 ídolos, 2 bezerros de ouro, colocou um em cada cidade, uma no norte, outra no sul, e falou para o povo, olha, agora esse aqui é o seu Deus, que tirou você do Egito. Olha que interessante, como nos dias de hoje, existiam pessoas que se achavam no direito, não apenas de criar um Deus, mas de falar para o povo como deveria ser adorado aquele Deus. Até hoje existem homens que são criadores de deuses.
Inclusive, chegam a usar a Bíblia para criar um ídolo, para criar um falso Deus. E dizem como você tem que adorar a Deus. Por isso, da importância da Escritura. Como que eu tenho a segurança de não estar sendo enganado? Como que eu percebo um falso profeta na minha frente? Primeiro, eu analiso os frutos. Porque falar, qualquer um pode falar. Agora, viver é completamente diferente. E Jesus nos alertou: acautelai-vos dos falsos profetas. Pelos seus frutos o conhecereis. Então não venha me dizer o que você acha que é, mas venha me mostrar o que você tenta ser. E pela graça de Deus, com as nossas imperfeições, você vai firme no caminho. Agora, quando eu me deparo com um livro desses, realmente eu tenho que parar e olhar a minha vida. O meu papel é analisar: Senhor, será que eu tenho feito isso? Senhor, será que eu estou errando dessa maneira? Senhor, será que eu criei um ídolo no meu coração e estou chamando esse ídolo de Deus? E estou tentando te servir de qualquer maneira? São perguntas que eu tenho que fazer sempre que eu me deparo com o texto dos profetas. E Miqueias começa assim, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção à terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunho contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Veja que interessante, primeiro aviso, a palavra é para toda a terra. Não apenas para Samaria, capital do Reino do Norte, e para Jerusalém, capital do Reino do Sul. A palavra é para todos. E quando a Bíblia fala que ele era morazita, veja que interessante, normalmente os profetas, eles são chamados pelo nome do pai, pelo nome do avô, pela linhagem real dele. Curiosamente, Miqueias, nós não sabemos quem é o pai, não sabemos quem é o avô, isso quer dizer o quê? Ele não era de família importante. E quando a Bíblia fala que ele era morazita, era da cidade de Moresete, era uma cidade simples. Moresete não tinha expressão nenhuma. Como nós brincamos, Moresete era igual a cidade de Lagoa do Sapo. Lá, Piancó do Brejo. Fala uma cidade pequenininha da Venezuela. Coro. Então, era essa cidadezinha, pequenininha, sem expressão nenhuma. E Deus vai levantar esse camarada para falar contra a poderosa capital do norte e a poderosa capital do sul. Imagina um camarada que não tem família, que não tem riqueza, um agricultor, sendo levantado para dar uma dura mensagem contra os poderosos. Não é uma missão fácil. Mas é uma missão dada por Deus. Nós temos que lembrar que Deus nos capacita a cumprir a sua vontade. Porque se depender de nós, nós não vamos conseguir, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós temos dificuldades. Agora, a graça de Deus operando em mim me capacita. Por isso, se você tiver que ter confiança, não confie nesse seu bracinho fraco. Confia no Senhor. Porque através do poder dele, que tudo na nossa vida acontece, tudo, exatamente tudo. Amém? E aí, a mensagem continua. Versículo 3. Porque eis que o Senhor
está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Veja a figura. No versículo anterior fala o seguinte, que Deus mandou a palavra vinda lá do seu santo templo. Aonde fica esse santo templo? Lá no céu. Lá no céu existe o templo de Deus, existe o trono de Deus. Nesse trono, Deus Pai Todo-Poderoso está assentado. E hoje, à sua direita, Jesus Cristo, nosso Deus, reina juntamente com o Pai, assentado à sua direita. Qual é a figura? Saiu uma profecia do trono do universo. Mas no versículo 3, o profeta dá uma figura. É como se Deus levantasse, saísse do seu trono e começasse a andar pelos lugares altos da terra. Logo acima dos montes. Por que os lugares altos? Nesses lugares altos, o povo adorava os ídolos. Fazia adoração falsa. Mais ou menos, qual é a figura que está aqui? Deus saiu do seu templo lá no céu e veio ver o que o povo está fazendo na terra. E veio ver a idolatria do povo. E ao ver isso, ele vai trazer juízo. Ele vai trazer consequência. E o versículo 4 continua. E os montes debaixo dele se derreterão. E os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. O que a passagem aqui fala? O pesado juízo de Deus. Irmãos, muito pouco tempo depois, nós sabemos pelo que está escrito no livro, que Miqueias profetizou na época do rei chamado Jotão, depois dele o filho dele chamado Acás, e depois dele o filho dele chamado Ezequias. Isso nos dá o tempo entre 740 a.C. e 687 a.C. Nessa época, no Reino do Norte, quem governava era um rei muito importante, chamado Jeroboão II. Eu falei do primeiro, que fez os bezerros. Só que nessa época, quem está governando é Jeroboão II. Jeroboão II, do ponto de vista espiritual, ele foi um péssimo rei. Mas do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar das guerras, ele foi muito bom. Ele trouxe prosperidade. Samaria, capital de Jerusalém, era uma cidade rica. A classe dominante nadava em dinheiro. Os sacerdotes falsos recebiam muito dinheiro. Não faltava nada. Toda a guerra que Jeroboão II entrou, ele ganhou. E assim que ele ganhava, o país conquistado pagava imposto, aumentando a riqueza. Da mesma maneira, no Reino do Sul, o rei Jotão foi um bom rei. Ele não cometeu muitos erros. Então, por causa disso, Jerusalém também tinha prosperidade. O seu filho Acás já foi um rei corrupto e teve alguns problemas no seu reino. Mas o que eu estou querendo ensinar para você aqui? Esse profeta está falando que esses países vão ser destruídos numa época de muita riqueza. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns aqui não vão saber disso. Aqui no Brasil, quando se falava da Venezuela, na década de 80, na década de 90,
Nós falávamos de um país extremamente rico. Um país onde o povo vivia muito bem. Quando os brasileiros viajavam para a Venezuela, eles voltavam falando as melhores coisas do país. Não é verdade? É só perguntar para o seu pai, é só perguntar para a irmã. Tinha muito dinheiro. Imagina levantar alguém, botar o dedo na cara dos governantes e falar, ó, vou destruir tudo, vou arrebentar com tudo, vou trazer juízo. Foi o que aconteceu na época de Miqueias. Está entendendo o paralelo? Era impossível. Quem conheceu a Venezuela anos 80, anos 90, ia falar, ó, pastor, você está maluco. Nós somos ricos, nós temos petróleo, nós temos dinheiro. Da mesma maneira, o povo era rico, o povo vivia bem. Veja que interessante, ele começou a profetizar aproximadamente em 740. 18 anos depois, 722, Samaria, para quem foi dirigida a primeira palavra, foi riscada do mapa. Uma cidade extremamente difícil de ser tomada. Deus trouxe os assírios, Deus trouxe um rei chamado Tiglat-Pileser, e ele destruiu Samaria. E levou todo o povo cativo, esvaziou o país. Da mesma maneira, 150 anos depois, aproximadamente, Deus traz Nabucodonosor, e Jerusalém também é destruída. Por isso da importância do ministério dos profetas. Quem se deu por avisado? Irmãos, quando eu vejo idolatria, quando eu vejo corrupção, quando eu vejo líderes religiosos, ladrões, falsos líderes, a melhor coisa que eu tenho que fazer é me consagrar a Deus, pegar firme com Deus, acertar a minha vida, andar corretamente. Por quê? Porque sempre que isso acontece, vem juízo. Na história humana, é repetitivo. Quando o povo se afasta de Deus, a consequência vem. E quem é que consegue livramento? Aqueles que no seu coração se apegam a Deus. Por isso que tem o aviso. Por isso que hoje nós podemos conferir e falar, nossa, o camarada falou e aconteceu. E nós vemos na terra hoje Deus trazendo o seu juízo sobre vários povos. Por exemplo, quem viu o grande terremoto de Mianmar na semana passada? Irmãos, morreu muita gente. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com Deus? Irmãos, Mianmar é um dos países do mundo onde mais se persegue cristão. Mianmar já tem uma moeda digital. Mianmar não tem dinheiro vivo mais. É tudo na moeda digital. Eles cadastraram todos os pastores. Os pastores não têm como sobreviver em Mianmar. Aí eu vi um vídeo daquela missão Portas Abertas, que eu sempre falo, onde eles mostram pastores viajando o país com aquelas motinhas pequenas, que gasta pouquinha gasolina, através da oferta de irmãos pobres. Esses pastores basicamente levam a sua Bíblia e a comida. E viajam pelo exterior do país, correndo o risco de ser preso, para pregar o Evangelho. O que Deus fez? Num estalo. Derrubou o país. Bum. Um clique. Lembra do tsunami da Indonésia? A Indonésia é um dos lugares do mundo onde mais se persegue a igreja.
Deus veio e varreu. O que eu estou te falando? Quando você olha do seu lado, Brasil, América Latina e o mundo, o que você vê? Por isso é época, de maneira simples, de você se apegar com Deus, cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Sabe? Não precisa ser o super crente. Mas eu estou falando de você ser sério com Deus. Estou falando de você ser firme. Entender que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual é real. E a consequência vem. Nós podemos conferir isso aqui. Tanto há 2.700 anos atrás, como hoje. Há uma semana atrás. A palavra profética é um aviso. É uma declaração de amor de Deus para aqueles que o temem. Que fala, opa, peraí. Deus está falando. E aí abre os ouvidos e abre o coração. Porque é com o meu ouvido que eu escuto, mas porém com o meu coração que eu sigo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Tomar um golinho da minha água. Versículo 5. Agora vem a explicação, o porquê do juízo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Por que Deus está julgando esses povos? Por causa do pecado da idolatria. Ah, pastor, mas eu não sou idólatra. Será? Porque idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem. Às vezes você idolatra você mesmo. Às vezes você idolatra o dinheiro. Idolatria o que é? É tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Estão conseguindo me compreender? Amém? Tomou o lugar do coração, é um ídolo. Não é apenas uma estátua. Então é isso que eu tenho que pensar. Amém? Veja que interessante, essa cidade de Samaria era no alto de um monte, toda cercada de muralhas. Ela era, olha, muito difícil de ser tomada. Foi tomada de um jeito que eles cumpriram essa palavra, arrancaram todos os muros, jogaram todas as pedras para o vale e ficou só pedaços do fundamento. Você hoje é capaz de visitar algumas ruínas naquela região e poder ver com seus olhos o que foi feito. Não sobrou nada, nunca mais foi construída. Jerusalém ainda sobrou, mas Samaria, Deus riscou do mapa. E as 10 tribos do norte, nós nem sabemos onde elas estão. Deus espalhou. Está tudo espalhado por aí. Amém? Versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Irmãos, aqui ele fala que vai destruir toda idolatria. E foi destruída. Agora, olha que interessante. Havia uma coisa chamada prostituição cultural. Então a pessoa visitava o templo, tinha relação sexual com uma sacerdotisa ou com o sacerdote, o sodomita,
E aí, após essa relação sexual, dava uma oferta em dinheiro, parte da oferta ficava para o prostituto ou para a prostituta cultual e parte ia para o templo. O que Deus falou? Eu vou pegar esse dinheiro e vocês vão perder tudo. Olha que interessante. Os reis da Síria vieram, destruíram os templos, mataram os sacerdotes. Lembra que eu falei que o primeiro que morria era a família real e o segundo que morria eram os sacerdotes? Assim que eles chegavam no lugar. E pegaram todo esse dinheiro e sabe o que eles fizeram? Foram usar no seu templo. Cumprindo essa palavra. O que Deus falou? Olha, eu vou destruir tudo e o dinheiro que vocês ganharam com a idolatria vão levar embora e vão gastar com a idolatria deles. Cumpriu exatamente a palavra. E aí o versículo 8 continua. Por isso, lamentarei, e gemerei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes. Aqui tem uma passagem interessante que muitos têm dificuldade. Aqui é o profeta falando. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele ia lamentar sobre as cidades. Não apenas um lamento. Ele ia fazer isso nu e descalço. Imagina você andando no centro de uma grande cidade, nu, descalço, dizendo que Deus ia destruir tudo aquilo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, hein? Tinha que ser Deus mesmo. Porque eu não faria isso. Mas olha que interessante, não apenas ele, o profeta Isaías, na mesma época, também profetizou nu. Aí você fala, pastor, não entendi. Veja, para o povo judeu, a nudez era algo que tinha que ser guardado. Lembra Adão, no Jardim do Éden, primeira coisa que foi feita, foram feitas roupas. Por quê? Porque a partir do pecado, o ser humano passou a ter vergonha da nudez. A nudez é um símbolo de pecado exposto. A nudez é um símbolo de vergonha pública. No mesmo livro, nós vamos ver uma passagem que o traseiro, as nádegas do profeta apareciam. Para o judeu, isso é o pior tipo de vergonha. Mas o que Deus está mostrando? Os exércitos inimigos, quando levavam o povo cativo, muita gente que eles queriam envergonhar era levada embora nu, sem roupa, para que fosse mais ainda envergonhado. O que o profeta está falando? Olha, por causa do que Deus vai fazer sobre o povo, eu vou mostrar em mim o que vai acontecer com vocês. Mostrando a obediência do profeta. É algo realmente sobrenatural. O que eu aprendo aqui? Irmãos, quando Deus te mostrar algo difícil, fica tranquilo, porque Ele vai capacitar. Porque no nosso carnal aqui, a gente não faz não. Não faz. É somente pelo poder de Deus que nós conseguimos dar resposta nas coisas difíceis. Está com alguma dificuldade, está com alguma luta, está com alguma desobediência, falando, nossa Senhor, toda hora eu te desobedeço, eu estou errado, me ajuda. Irmão, confia no poder de Deus, porque é somente no poder dele que você vai conseguir fazer aquilo que é difícil. Não tem outro jeito. Amém? Vamos seguir, versículo 9. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Aqui é interessante, o profeta
termina a sua mensagem falando o seguinte: olha, Samaria, não é só você que está em pecado, não. A tua ferida, chaga, é ferida. A tua ferida não tem cura. Você está doente, só que é o seguinte, ela chegou até Jerusalém. O que o profeta está fazendo? Olha, do mesmo jeito que é em Samaria, é em Jerusalém. Do mesmo jeito que é no norte, é no sul. É isso que ele está falando. E ali, ele encerra a mensagem de juízo nessa primeira parte. E ele começa a entregar uma espécie de uma poesia, uma espécie de uma rima. Irmã, qualquer palavra para poesia, rima. Então, e nessa poesia, ele avisa o que ele vai fazer nas cidades de Israel no norte e de Judá no sul. E aí ele começa no versículo 10. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Olha que interessante. Primeira coisa que ele fala, olha, não fala desse juiz em Gate. Onde é que era Gate? Era a terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Eram os inimigos do povo de Deus. Olha que interessante. Deus não quer que os inimigos se alegrem com a destruição do povo. Porque o que Deus está fazendo aqui? Deus está tratando como pai. E nenhum pai, quando disciplina o seu filho, quer ver o seu filho sendo envergonhado pelos inimigos. Então o que ele fala? Ó, não anuncie em Gate. E aí ele fala da cidade de Afra. Afra quer dizer poeira. Na verdade, a melhor tradução é casa da poeira. O que Deus está falando? Está falando uma poesia assim, olha, vocês vão ser lançados no pó. É isso que ele está falando. Só que isso a gente só vê no hebraico, no original. A palavra poeira está lá, é bem parecida. A Afra em hebraico é bem parecido com poeira. O que Deus está falando? Vou te jogar no pó. E aí o texto continua, versículo 11. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Olha que interessante. Lembra que o profeta andou pelado? Sem roupa? Ele aqui fala de uma cidade sendo levada em nudez. Lembra que eu falei que aquilo era um símbolo? A nudez do profeta representava a nudez do povo. E o que é pior, ele usa a figura de uma outra cidade próxima a essa. E ele fala o seguinte, o cerco sobre essa cidade foi tão grande que ninguém pode sair de casa para ajudar ninguém. Coloquei todo mundo em aperto. Coloquei todo mundo no cerco. Imagina você saber que pessoas precisam ser ajudadas e a situação ficou tão feia que você não pode fazer nada. Deus ele fez de um jeito em que ele fechou todas as portas. Para vocês terem uma ideia, o rei Acás, que é citado aqui, resolveu pedir ajuda para o rei da Síria. Sabe o que o rei da Síria fez? Veio até Jerusalém, entrou na cidade, entrou no templo, tomou todos os utensílios, um monte de utensílio, e roubou Jerusalém. Imagina você pedir ajuda para alguém, a pessoa vir na sua casa, e aí leva toda a comida que você tem em casa e todo o dinheiro que você tem no bolso. Foi o que aconteceu. Mais ou menos é o que está descrito nessa passagem. O aperto vai ser tão grande que vocês não vão conseguir nem sair de casa.
Irmãos, se acontecer um problema onde você não pode sair de casa, é que a coisa está feia. E essas coisas podem acontecer. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Essa foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Olha que interessante. O profeta estava falando contra o reino do norte. Aqui ele começa a falar contra o reino do sul. E aí ele começa a falar da cidade de Marote. O que é a cidade de Marote? Marote era uma cidade normal, pequena, menor que Pinhais aqui. Aí você fala, mas pastor, por que ele colocou Marote na profecia? Marote quer dizer amargo. O que o profeta está falando? Na amargura do juízo. E aí, para o pessoal entender o que está acontecendo, o profeta usa a figura da cidade de Laquis. Laquis era uma das maiores fortalezas militares do reino de Judá. Senaqueribe, um general assírio, quando marchou contra Jerusalém, a primeira cidade que ele fez uma campanha para tomar foi Laquis. E ele cercou a cidade e tomou. O que era algo muito difícil. Imagina o seguinte: vir um país e tomar uma base militar americana ou uma base militar russa. É fácil. Laquis era equiparada a uma grande base militar americana ou uma grande base militar russa. Mas olha que interessante que o profeta fala. O juízo sobre vocês vai ser tão grande que o meu conselho é que vocês peguem os cavalos mais rápidos que vocês têm. Coloquem nos carros de guerra e fujam. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tenho muito isso no meu coração. Quando você começa a ver a situação mudar ao seu lado, abre o olho. Os queridos irmãos venezuelanos sabem o que eu estou falando. Aqui no Brasil nós não fazemos ideia. Num determinado momento a coisa começou a virar. A coisa começou a ficar esquisita. Não foi de um dia para o outro. E na medida que as pessoas foram percebendo o que ia acontecer, algumas mais rápido e outras mais devagar, começaram a se movimentar. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você chegar ao ponto de sair da sua terra, é que a coisa ficou muito feia. Não é fácil. Eu fico pensando se fosse comigo, que amo tanto esse lugar, que gosto tanto daqui, se tivesse que fazer a mesma coisa. Mas entendo por que isso é importante, irmãos. Um dia o anticristo vai reinar. Um dia a igreja do Senhor não vai ter a liberdade que nós temos hoje. É papel nosso estarmos vigilantes. Porque vai chegar um momento que nós talvez devamos ter que sair até das nossas casas. Porque se você não sair, você vai ser preso, vai ser morto. Por causa do nome de Jesus. Jesus avisou isso. Quando Hitler, na Alemanha, tomou o poder, quem prestou atenção no que ele estava falando, sumiu. Quem não deu bola, ficou e sofreu demais. Então, irmãos, fica atento. Deixa eu ampliar um pouquinho mais isso. Talvez sirva para alguém aqui. Você tem um colega de trabalho. E você está vendo que aquele colega
não está fazendo as coisas muito certas. E aí as coisas começam a dar errado para ele. Seja esperto, abre o olho. Mantenha uma distância saudável, porque a hora que a bomba explodir, se você estiver muito perto, vai pegar em você. Mesma coisa familiares. Mesma coisa vizinho. Você tem um vizinho lá que é uma encrenca. Cumprimenta. Oi, aí? Beleza? Oh, Deus abençoe, hein? Falou. Oh. E ó. Porque a hora que a coisa fica feia, irmão, fuja de pessoas encrenqueiras. Fuja de pessoas que só vivem em problemas. Vai espirrar em você e você vai se dar mal. Não seja bobo. Aqui no Reino do Norte, pastor, base bíblica do que você está falando. Concorda que nós temos que basear na Bíblia? Irmãos, a Bíblia nos ensina que quando os assírios começaram a marchar contra Samaria, muitos do Reino do Norte fugiram para o Reino do Sul. E escaparam com vida. E puderam reconstruir a vida naqueles 150 anos depois. Mas por que isso aconteceu? Ouviram a palavra profética, olharam a situação à volta e falou, ó. E fugiram. Então assim, fique atento. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos capacita. Quem é mais velho aqui, oriente os mais novos. Quem é mais novo e tem sabedoria, faça a sua parte. Nós precisamos proteger nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Porque a coisa lá fora nem sempre é tão fácil. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 14. Por isso, darás presentes a Moresete e Gate, as casas de Aquisibe se tornarão um engano para os reis de Israel. Veja que interessante, Aquisibe quer dizer engano, olha o trocadilho. Cidade de Aquisibe, o que vai acontecer? Engano, engano, engano. É o trocadilho. Só que o mais interessante são esses presentes. Olha o que fala, dai presentes a Moresete e Gate. Você fala, Deus, não entendi. O senhor está falando de juízo, de destruição, e está mandando dar presente? Não é meio estranho? Não parece que Deus ficou maluco? Irmãos, olha que interessante, esse presente aqui eram os presentes que davam para as pessoas quando elas iam fazer uma grande viagem. Era hábito no mundo antigo, quando alguém ia se mudar de lugar, numa grande viagem, você ia lá e dava um presente. Ó, boa viagem. Sabe o que o texto está falando? Do exílio. Tanto Israel como Judá foram levados cativos para outros países. E foram para o exílio. É isso que o texto está querendo dizer. Olha, dá presentinho para eles, que eles vão ser tudo levados embora. Cumpriu? Cumpriu. Muito rápido. Versículo 15. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maresa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Aqui olha que interessante. O que é Maresa? Maresa era uma cidade conhecida pelos nobres. Gente de dinheiro. E o que era Adulão? Adulão era a grande caverna onde o rei Davi se abrigou. Sabe o que o versículo está falando? Os ricos vão ter que morar nas cavernas para fugir. Irmão, você já entrou numa caverna? Olha, eu entrei e não foi muito, 5 metros. Mas não, tem uma gruta aqui próxima que eu entrei bastante nela.
Mas ela é grande, tem entrada e tem saída. Mas, irmãos, a caverna é um negócio meio assustador. Imagina alguém que mora numa grande casa, numa casa luxuosa, com tudo do bom e do melhor, tem que sair fugido e morar numa caverna. É o que o profeta está falando, ó, vocês ricos, vocês vão perder tudo. E vocês não vão ter nem casa para morar, vocês vão morar em caverna. Fugido. Por que Adulão? Adulão representa o rei Davi fugindo. E não foi uma fase fácil para o rei Davi. Não foi, não tem conforto em caverna. Então Deus está avisando o que ele ia fazer com os nobres. E para encerrar o capítulo, o versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. O que é fazer calva? Fazer calva era um hábito pagão, de raspar a cabeça. Esse hábito pagão, ele era usado como sinal de aflição. Aflição é a palavra aflição. Então, por exemplo, quando eu era afligido, eu fazia calva, raspava a cabeça. Só que ele também era uma marca dos sacerdotes pagãos. O que Deus está falando? Olha, do mesmo jeito que no meio de vocês tem sacerdote que é feiticeiro, vocês vão ficar tão afligidos que vocês vão raspar a cabeça. Em sinal do quê? Em sinal de aflição. E porque essa aflição fala dos filhos da tua delícia. Quem é a tua delícia? As esposas. As mulheres de Israel também eram chamadas de delícias. É como se fosse uma princesa. Está querendo chamar de bela, de graciosa. Uma figura nobre. Sabe o que Deus está falando? Olha, vocês vão ter aflição por causa dos filhos de vocês. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que dói. É tocar no filho. Eu acho que é uma unanimidade. Todo mundo quer ser levado ao cemitério pelos filhos. Ninguém quer levar filho no cemitério. Concorda? Por quê? Porque o filho é uma forma de continuidade. O filho é a tua semente. Irmãos, nós trabalhamos uma vida inteira para sustentar os filhos. Nem sempre é fácil. Uma vida de sacrifício. Dorme pouco. Trabalha dobrado. Por quê? Porque você quer o bem dos seus filhos. Filho, como eu costumo dizer, é investimento que nunca mais volta. Mas é uma alegria de coração. É uma maravilha, é bênção. Agora imagina Deus levantar um profeta dizendo para você que a sua aflição vai ser por causa dos seus filhos. Que é coisa mais terrível que isso. O que é importante aqui, irmãos? A situação não precisa chegar nesse ponto. É necessário dar a volta antes. No primeiro sinal, Deus manda avisos. Nem sempre as coisas correm bem. Coisas acontecem. Irmãos, Deus é bondoso. Se ele fosse aplicar o que ele tinha que aplicar sobre nós, é como eu brinco, o botão vermelho, bom. Que nem videogame, fazia assim, ó, puf. Irmãos, olha para mim. Olha para você. Olha como nós somos imperfeitos. Qualquer bobeada nossa, a gente erra. Já pensou se Deus fosse tratar conosco com a justiça e com a dureza que nós merecemos?
No entanto, Deus não faz isso. O que ele faz? Ele vai avisando. Você toma um cutucão aqui, um pisão no pé lá. Aí Deus levanta uma pessoa. A pessoa fala alguma coisa. Aí o Espírito Santo incomoda o seu coração. Irmãos, falou algo do seu lado, você ficou com o coração incomodado. Para pensar naquilo. Falou algo do seu lado, aquilo ali serviu para você, mas você se irritou. Normalmente quem faz isso é o pastor, né? O pastor fala umas coisas, dá vontade de bater no pastor. Entendeu? Lógico, aqui não acontece que o pastor de vocês é uma bênção, né? Mas assim, eu sei que muitas vezes eu falo coisas difíceis. Mas essas coisas são para o meu bem, porque eu também preciso ouvir. Eu também preciso da graça de Deus, porque eu sou homem como vocês. E tenho a responsabilidade de ser exemplo, porque se eu não sou exemplo, eu não posso ser pastor. Misericórdia, né, Claudio? Mas assim, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Presta atenção nos sinais. Não seja bobo. Não sofra à toa. Se aproxime de Deus. Ore. Como é que você vai orar? Conversa com Deus. Jesus, está me ouvindo? Tá. Pode orar com Ele em pensamento. Ele ouve. Fala para Ele onde dói. Fala para Ele onde está errado. Fala para Ele o que você quer mudar. Não é religião. É um relacionamento com um Deus que é vivo. Um Deus que nos ouve. E se chega ao ponto dele ter que trazer juízo sobre a nossa vida, vou falar para vocês. É porque a coisa está feia. Você está abusado. Você foi longe demais. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luiz Saião sobre essa palavra aqui. O tema da palavra dele foi o seguinte: foi longe demais. Um bom tema. Talvez até eu vou colocar um nome parecido na palavra. Irmãos, não precisa ir longe. Nos primeiros sinais, se conserte com Deus. De maneira simples, volte para Ele. E vai caminhando dia a dia. Vai sendo transformado. E você vai ver tudo à sua volta caminhar melhor. Você vai sofrer menos. E o principal, quando você partir desse planeta, se você crê em Jesus de Nazaré como seu Deus, como seu Salvador, se você se arrepende dos seus pecados e tenta andar em novidade de vida, você tem a vida eterna. Você tem confiança. Um dia nós vamos partir daqui. E vamos estar cara a cara com Deus. E a única coisa que nós podemos falar lá diante de Deus é que Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, e que eu entreguei minha vida para Ele, e que Ele derramou sangue, que pagou o preço do meu pecado, porque eu não posso pagar pelo meu pecado. Isso é algo que só você pode fazer. Isso é algo que você tem que fazer de maneira urgente. Você e Deus. Ter aquelas conversas sérias com Deus. Eu lembro quando o Senhor me salvou. Eu lembro que eu ouvi um pastor no rádio. Eu lembro que eu falei, nossa Deus, eu sou um coitado. Eu não tenho a fé desse pastor. Tem dó de mim. Entra na minha vida, porque eu sei que eu vou para o inferno. E eu não tenho escapatória. Qual que é a notícia boa? Deus pegou a encrenca de duas pernas, que sou eu, e ainda transforma em pregador da Bíblia ainda. Vai ter bom humor assim, vai derramar graça assim, sobre a vida de todo mundo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.